secretária, escritora, professora. Ela vai fazer uma fala buscando aí uma definição do conto, pelo menos indicando aí quais são os aspectos principais dele, quase como complemento àquilo que a gente conversou sobre as teorias do conto, né? Enfim, é um complemento a tudo que a gente já conversou aqui. E aí, a partir disso, a gente avança para os assuntos da noite. Beleza? Eric, tá na bala aí? Sim. A Companhia Todos das Letras para escutam? conversar um Deu para escutar? pouco sobre o conto. Eu sou a Noemi Jaffe e estou aqui com vocês hoje, a convite da Companhia das Letras, para conversar um pouco sobre o conto. Esse gênero literário tão fascinante e tão misterioso que quase ninguém sabe definir o que é. Eu vou começar falando sobre o Anton Chekhov, que é um dos maiores contistas da história da literatura mundial. E eu começo falando sobre o Chekhov porque ele praticamente revolucionou esse gênero, isso no final do século XIX. Por que eu digo que ele revolucionou? Porque até o Chekhov, o conto precisava ter aquilo, né, o famoso começo, meio e fim, e principalmente um desfecho muito revelador, muito apoteótico, alguma coisa muito grandiosa que acontecia no final, pela qual o leitor não estava esperando. Isso principalmente quem teoriza é o Edgar Allan Poe. Depois do Chekhov, o conto é, de uma certa forma, liberto dessa necessidade de ter essa sequência de começo, meio e fim, e ele pode não ter aquele começo de contextualização, de apresentação dos personagens, ele pode não ter aquele final grandioso, esse desfecho milagroso, né, que o leitor fica curioso, esperando o que vai acontecer, pode ser simplesmente um fecho banal, bem prosaico, e não precisa ter uma sequência de acontecimentos também mirabolante, com os personagens fazendo várias peripécias para chegar naquele final. O Chekhov mostra para gente que um conto pode simplesmente ser algo simples, que ele pode falar sobre muito pouca coisa, que ele pode falar sobre as coisas mais cotidianas da nossa vida e que ele pode simplesmente terminar de uma forma reticente, de uma forma hesitante, de uma forma às vezes inesperada, mas que não seja grandiosa e sim que seja só algo que deixa uma interrogação, por exemplo, na cabeça do leitor. E desde então, inúmeros contistas têm produzido inúmeras formas de contos, né, em todas as partes do mundo, a ponto de a gente praticamente não conseguir mais definir o que é o conto, né? Segundo o Mário de Andrade, eu acho essa definição muito legal. Conto é tudo aquilo que chamam de conto, tá? Você escreve um texto, quer dar a ele o nome de conto, ele vira um conto. Mas, basicamente, o que define que um conto é a sua extensão. Um conto é mais breve do que uma novela ou do que um romance. Mas, dentro dessa definição, a gente tem variações muito grandes, né? A gente tem contos que vão desde 2, 3 linhas até contos que praticamente poderiam ser chamados de novelas, de 70, 80 páginas, como é o caso da Alice Munro, que ganhou o Prêmio Nobel faz alguns anos só com contos, né? Foi a primeira contista da história a ganhar o Prêmio Nobel sem nunca ter escrito um romance. Então vamos tentar definir dentro, né, desse panorama indefinido o que é o conto. O conto é uma narrativa curta. Tá? Parece muito pouco a gente definir o conto simplesmente pela sua extensão, mas isso é realmente determinante. Tá? O fato de ele ser curto é muito definidor da sua estrutura, da sua linguagem, das suas características. Tá? Por quê?
Porque quando a gente tem uma extensão menor, a tendência, né, não dá para falar, na literatura não dá para a gente falar de nada de uma forma muito fixa, nada é fixo na literatura, nada é rígido. Mas de uma forma geral, o fato de ele ser curto faz com que haja muito menos personagens, muito menos peripécias, né, muito menos coisas acontecendo e, por outro lado, muito mais tensão e muito maior densidade. O Júlio Cortázar, que também foi um contista gigante, né, ele foi maravilhoso nesse tipo de narrativa. Ele, num texto dele, que é sobre o conto e seus arredores, ele fala uma coisa muito legal, que é que o conto ele é tenso e intenso. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas só me lembrei agora que ele também fala uma coisa genial, que é que o romance vence do leitor por pontos, enquanto o conto vence do leitor por nocaute, né? Que eu acho fenomenal essa definição, aquela coisa assim, quando você menos espera, você já está no chão, com o acréscimo de que todo texto literário precisa ganhar do leitor, né? O leitor precisa terminar um texto literário sentindo que ele perdeu para o texto, né? Que o texto o surpreendeu tanto, o texto calou tão fundo na alma dele que ele acaba se sentindo perdido, né? A gente não lê para ganhar do texto, a gente lê para perder do texto, isso é muito legal. Mas então, o que é tensão e intensidade, né? Eu fui procurar no dicionário a definição de tensão, a definição física de tensão, e tensão é o resultado de forças opostas agindo sobre um mesmo corpo. Bom, isso daí é ótimo para a gente pensar no conto, porque essa ideia de forças opostas, né, que agem sobre, por exemplo, a linguagem, né, sobre a trama do conto, define muito bem, porque é a ideia justamente do conflito. O conto geralmente tem um conflito de forças opostas agindo sobre os acontecimentos de forma a deixar tanto os acontecimentos quanto o leitor num estado de tensão, de expectativa, de suspensão. E o que é a intensidade? A intensidade é a força aplicada sobre essa tensão, ou seja, por exemplo, se você tem um elástico, né, que é puxado com forças iguais a partir de dois pontos opostos, esse elástico fica tenso. E quanto mais você puxa, mais intensa é essa tensão, né? Então, a intensidade varia de acordo com a força desse conflito, né? Com a força desses polos opostos que ficam cada um puxando para o seu lado. Então, o conto pode ser menos intenso, mais intenso, ou menos tenso, ou mais tenso, mas ele sempre tem tensão e intensidade. E eu ainda acrescentaria um outro item a esses dois que o Cortázar falou, né, a tensão e a intensidade, que é a densidade. O que é densidade? Densidade é a relação entre corpo e volume. Então, quanto menor o corpo e maior o volume, mais denso. E esse é o caso do conto também, porque o corpo dele é pequeno e o volume, ou seja, a tensão que está concentrada ali é muito grande, então, por consequência disso, ele é muito denso. O final. Depois a gente manda o vídeo todo, né? Ele é mais extenso. Depois ela vai dar uns exemplos de contos e tal, mas a gente quis deixar só essa parte, né? Até para não se estender muito. Mas só para pensar que, né, tensão, intensidade e densidade são tópicos interessantes para vocês procurarem nas leituras de vocês, né? E para procurarem também na escrita de vocês, né? Essa relação de tensão que está no conflito, que a gente trabalhou na semana passada, enfim. São tópicos bem interessantes, assim. Enfim, agora a gente avança, a Thelma vai trazer outro assunto para a gente complementar. Bom, gente, boa noite a todos, a todas. A gente vai exibir aqui o conto, fazer a leitura do conto da noite,
E depois da leitura a gente vai pensar em alguns aspectos que a Noemi trouxe hoje e fazer uma lembrança de todos os outros aspectos que a gente trouxe nos outros encontros, para fazer assim um fechamento das estruturas da narrativa. Eric, você projeta para a gente o conto? O nome do conto chama Fuge e é do escritor João Antônio. Elma, você quer que eu leia as 4 primeiras páginas? Aí você lê as últimas. Pode ser, Eric. Pode ser sim. Tá bom. Alteração na vida. Meus olhos tristes. Para mim, moleque da penha, um dos amigos de meu pai largou aquele entusiasmo. Esse menino é um touro. Se eu fosse você, Antônio, botava ele num esporte. E Antônio, meu pai, adorava lutas. Comprou-me kimono, me levou ao barbeiro, que eu andava cabeludo que nem urso. Me enfiou umas ideias na cabeça de moleque, me carregou para a academia de judô. Tomos tremendos, suei feito boi ladrão. Dolorido, quebrado. Moleque, botei a boca no mundo, numa revolta danada. O tal judô não me servia. Desistiria. Que nada, desisti nada. É só para você não ficar mole. Íamos às provas, lá no Pacaembu, na Lapa, na academia da rua Quintino Bocaiúva. Sempre conhecíamos gente nova. Assim, eu achei muito amigo, entre judocas, camaradagem, muito bom convívio com japoneses cá de São Paulo, sujeitos dóceis, cordatos, bem educados a ponto de parecerem moças, e quem os vê não avalia o que podem na briga. Academia, disputa, camaradagem, mais coisas. Lá na Liberdade, achei o ótimo Toshitaro. Nunca vi ninguém como. Costumo dizer que o sujeito que não se der com Toshitaro não presta, ou não conhece Toshi. Eu nunca havia sentido nada pelas coisas do Japão. Levou-me a beber saquê nos restaurantes da Liberdade, mostrou-me cinema, depois gravuras, depois pinturas, tatuagens. Fui atingido a dimensão mística de todas aquelas belezas. Percebi, por exemplo, que naquelas mulheres passivas e tímidas e afáveis, mexendo-se dentro de kimonos enormes, quase aos pulinhos, e que o cinema me trazia entre neves e casas do Japão, morava um mundo diferente de sensualidade, poesia naquelas coisas. Gostei, como quem descobre uma maravilha. Gostei. Não me arredava daqueles ambientes. Gostei demais. Judô, folclore japonês, depois teatro, fotografia. Aquilo sim, meu Deus, era um mundo. À mesa, papai se admirava com meus entusiasmos. Gostava, rapazola. Eu já era faixa vermelha. Toshitaro, com 5 anos à minha frente, me levava pela mão direita ao judô. Esquecia a condição de faixa preta e o terceiro dan me dava o lado direito na luta. Dava tudo. Sujeito espetacular, enorme no tatame e fora dele. Aprendi mais com o Toshi do que com os 3 professores que já tive. Só me abro mesmo é com meu pai. Eu penso que é defeito de criação. Fico gostando de uma coisa, não digo a ninguém. Assim como, quando me encho demasiado com o aborrecimento e a raiva cresce, me tranco num lugar e choro que nem criança. Pois um dia falávamos. Uma Patrícia de Toshi nos cumprimentou, passando, grandiosa. Você viu? Parece que suas maçãs do rosto são de pêssego. Toshitaro ria, ria. E você já sabe tudo o que é bom. Agora íntimos. Eu não sei se estou certo, mas 2 sujeitos ganham mesmo intimidade quando entra a mulher na história. Vem à minha casa e à casa dele, amigão, unha e carne. 16 anos, o ginásio acabado, a boa vida acabada. Precisava trabalhar. Gente pobre é isso. Bom, olhei para minha perspectiva e vi que minha vida iria se complicar. O que é que eu sabia fazer? Lutar judô, declinar latim com lerdeza, tipar redações, tentar fotografias em dias de sol? Isso e mais outras coisas que não resolveriam nada. Afora, minha vida se complicaria. À noite, escola, que eu queria continuar estudos, batente durante o dia. Por aí, nesses pensamentos, me lembrei de Toshitaro, que seu pai era
Fotógrafo. O estúdio de seu Teikan. Toshi duro no tatame, tão bom na vida. Estava empregado. Revelar negativos, ajeitar fotos, aprender a trabalhar com lente e luz. Me virar na vida, que diabo. Promoção para papai nos Correios e Telégrafos. E se negociou um apartamento na Liberdade. Pagaria aos poucos, como toda compra que arranja. Ah, papai e sua conversa. Para mim, uma sopa. O estúdio de seu Teikan, meu trabalho, a 15 minutos do apartamento. A escola no centro da cidade. E judô onde eu quisesse. Tinha Toshitaro bem perto de mim. Aí você pode continuar, Thelma. Obrigada. 4 datas quase coincidentes. A primeira, Barba, 18 anos, casamento de Toshi e a faixa marrom. Fizeram lua de mel numa estação de águas. Toshiro casado, papai engordando, minha barba crescendo, pedindo segunda raspagem. 3 semanas sem ver Toshi e eu fiquei vazio. Zanzei pelas ruas da Liberdade como um errado. Necessário não se ter alguém para entender a valia. Uma falta danada. E a física e a química na escola como 2 pragas, a exigirem tudo. Dureza. Começava a aprender que eu me completava em Toshi. Tudo de meu. Um chapa sem a opinião dele. Passeio sem Toshi. A mesma coisa. Teatro também. Saque também. Judô também. Tudo valendo nada. Voltaram. Dupliquei a amizade. Interrompi economias e presenteei com o que pude. Toshi que o casamento não ausentou de nada. O encarne ainda. Nossas coisas iam bem. Por que diabo é de sempre entrar mulher na história? Meus olhos tristes. Meus olhos já viajavam um pouco para ela. E cada vez que se arriscavam, é um estremecimento. Atrapalhação sem jeito. Não fiz nada. Eu não pedi nada. Eu só queria a camaradagem de Toshi. Será que aquela mulher não entende? Se vou à varanda do laboratório de revelação, cada vez que preciso de alguma coisa, cada vez que me faltam fósforos, é ela que vem, que me procura à toa, por banalidades. Chega-se, tira o cigarro da boca, acende-o e recoloca na minha boca, numa insolência que dá vontade de bater. E quando olho para aquela janela, são seus olhos que estão me comendo, pedindo. Medo, meus olhos viajam pouco. Aquela mulher vai matar uma amizade de anos, coisa intocável, com a cara de um homem, como a cara de um homem, porque eu acabo dando o fora, caindo no mundo. Já me chega o que aconteceu. Horrível essa situação. Não aguento. Será que está contente com o que tem? Será que não está contente com o que tem? Outro Toshi não existe. Tão forte, bom, homem se atilando cada vez mais em tudo que faz. O que diabo houve de se meter comigo? E eu não procurei nada. Está certo que sou maluco por ela. Fugi, ideal de beleza de todas as graças que vejo nas coisas do Japão, que me surgiu a eclodir como máximo. É verdade. Entretanto, nunca disse nada, nunca nem ao de leve um gesto inusitado que demonstrasse. Sempre eu a tapar tudo. O diabo é que vivo agitado, as ideias coladas nela, nos braços, nas ancas, não sei. Impossível desguiar. Olhei para aqueles cabelos, dei com o corpo inteirício. Desejei, sonhei. Com os olhos de fugir, sonhei com a boca. Pode sim. Quer continuar? Peraí, deixa eu só ver onde que eu parei. Deixa eu só... desejei, sonhei. Com os olhos de fugir, sonhei com a boca. Confundi inteira. Ah, vou continuar aqui. Eu consigo algumas linhas mais. Opa. O Luiz pediu para ler. Ah, o Luiz, ok. É que aqui não aparece bate-papo para mim. Alô? Estamos ouvindo. Ele falou que a internet caiu, parece?
Alô, vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora sim, Sim. Vamos ouvindo. Ok, então posso continuar? pode Manda- sim. Desejei, sonhei, com os olhos de fugir, sonhei, com a boca, com fugir inteira. Disse seu nome lá sei quantas vezes, rabisquei-o em todos os papéis, 10, 20, 1 milhão de vezes. Amassei-os, fiz tudo de novo, os olhos rasgados me pedindo, me comendo. Quando em quando, ninguém nos vendo, leva minhas mãos a seus peitos para sentir o calor. Beijei seu retrato que o havia fotografado e chorei que nem moleque. Primeiro abalo na minha vida, mas eu não disse nada. Fugi, fugi, que insiste há meses, que tenta, que procura, que espera. Eu, tímido, abobalhado, o calor que se emana dos seios me dá vontade. Fazer uma maluqueira à frente de todos, escorraçando-me das conversas, dos encontros de olhos. Penso no cafajeste que fui, e em Toshi. Minha vontade é não voltar ao estúdio de seu Teikan, tomar sumiço da liberdade, fazer uma asneira tremenda. Eu vivo é tonto, fugi me passando bilhetes sorrateiros, quentes ainda de seu seio, escrevendo coisas. A solidão das noites em que Toshitaro vai à academia com o pai, me pedindo, me lacrando de bobo. Sozinhos, mostra-me a língua numa provocação a que não resisto. Diabo de mulher maluca, depois toca-me o braço tão de mansinho, uma ternura que me agita. Encolho-me, esgueiro-me, humilhado e pequeno. Se eu quisesse, lhe diria desaforos tremendos, mas nunca tive coragem. Ontem. Meia hora bobeando sem nexo pela rua Galvão Bueno, como um zonzo. Matar as aulas. Vejam onde cheguei. Olhei para os cartazes do Niterói. Entrei. Não suportei o filme 10 minutos. Lassidão. Minha cabeça molhada pela chuva. A capa pesava, nos ombros pesava. Enfiei a mão no bolso. Adivinhei o bilhete. Um arrojo maluco me passou pela cabeça. Como um mecanismo vadio, me arrastei lento até a Avenida Liberdade. Ajeitei-me num tamborete de bar, pedi conhaque. Fazia muito calor e chovia. Moscas agitavam-se, mas só havia no ar o corpo de Fuji que eu adoro. Dali eu via o luminoso de seu Teikan e adivinhava o quarto dela. Fumei muito olhando para o luminoso. Bondes que vão para o outro lado da cidade rangiam-me na cabeça. Adoraria estar longe, dei de cara com um conhecido me ofertando café. Fechei os olhos. Os seios quentes, os olhos rasgados me surgiram, tomando conta das moscas e dos bondes e de mim. Me ergui pesadamente. 8 horas. Noite tão quente, chata. Fiquei virando um infinito de coisas na cabeça com angústia. Uma depressão tremenda. Tinha a cabeça molhada, mas suava na testa. Luzes iam, sumiam na avenida. O luminoso de seu Teikan brilhava, se apagava, brilhava. Tive a impressão de que ele sabia o que se passava comigo. Zonzo, caminhei para ele. Ia quase chorando. Os altos me espirravam água da chuva. Eu a enlacei. Nega, benzinho. Lá fora, a chuva fazia festa no telhado. No quarto, algumas moscas estavam numa agitação irritante. Eu só sabia que estava fazendo uma canalice. Ia chover mais, ia chover muito. Era a chuva que Deus mandava. Eu fazia um esforço para me agarrar à ideia de que não era culpado. Culpado era a avenida, era a noite, era a chuva, era qualquer coisa. Ralhou comigo. Eu não sou negra. É só carinho que estou fazendo. Chuva lá fora. Zoeira de moscas atribuladas. Dentro do quarto, amor. Pode. Ah, tá certo. Gente, eu também sou apaixonada por João Antônio. Esse conto ele tá no livro que chama Malagueta, Perus e Bacanaço, que é o nome do último conto do livro, que é bem extenso. Se não fosse tão extenso, era o conto que eu acho que seria legal também para ler aqui. Quem não conhece o escritor, acho que vale a pena, né? Ele faz bem ele trabalha bastante com a rua, trabalha bastante com São Paulo, né? Vai sempre brincando com esse espaço aqui da cidade. Acho isso muito legal. A gente vem trazer aqui uma discussão sobre o conto, né? Pode passar, Eric. Eu queria ouvir de vocês o que mais chamou a atenção na leitura do conto. Uma Vocês coisa que gostaram, eu gosto... o que não gostaram?
Uma coisa que eu gosto muito no João Antônio, inclusive eu terminei de ler Malagueta, Perus e Bacanaço faz pouco tempo, foi o último livro que eu li antes do que eu estou lendo agora. E uma coisa que eu gosto muito na escrita do João Antônio é que ele trabalha muito com repetições. Por exemplo, teve um trecho que, se não me engano, era assim, tipo, eu não lembro se era exatamente assim, mas era algo nesse sentido. Chovia, lá fora chovia, sabe? Tipo, por exemplo, dá um ar até um pouco meio poético a prosa dele. Eu gosto muito dessa maneira que ele trabalha com as repetições, porque geralmente quando a gente começa a estudar sobre escrita, a gente vê que as repetições geralmente são algo que a gente tem que fugir delas, porque é muito difícil você conseguir trabalhar com prosa e repetição, isso é alguma coisa razoavelmente boa. A prosa dele é muito rica de palavras muito simples para a época, mas que para a gente é uma coisa assim tão ultrapassada de certa forma. Eu lembro que, tipo, a cada vez que eu li alguma coisa dele, algum conto dele, eu tinha que pesquisar no dicionário o que era cada coisa, e geralmente era, tipo, só um jeito diferente de falar, tipo, cadeira, ou viado, ou poste de luz, ou qualquer coisa. Enfim, eu achava isso muito legal na escrita dele. Esse negócio da moça se chamar Fuji, não sei se é Fuji ou Fuji, né? Sabe o que me remete? Você falou assim de palavras antigas. Me lembra a marca, né? Fuji. Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar dos filmes que a gente Eu comprava usava para esses colocar filmes na. até pouco tempo atrás. É Eu isso, me tenho, remete muito à cabeça. Vem eu acho muito que ainda bem. devo ter até alguns rolos de filme da Fujifilm aqui perdidos em alguma caixinha no meu quarto. Aí já não sei se ele quis justamente fazer uma graça, porque eu acho que. Bom, enfim, eu ia passar por uma parte, mas queria ver se vocês querem comentar mais alguma coisa. O que pegou vocês, o que não pegou, sei lá. Peraí, deixa eu ligar aqui. Me chamou a atenção como, primeiramente, acho que como qualquer coisa que tem acontecido, né, durante a pandemia, foi a geografia ali, né, a liberdade. Então, fiquei imaginando, sabe, eu conheço ali a região, então, sei lá, acho que é também uma abstinência de passear, mas é uma descrição legal, né? E eu não tinha feito associação com o filme, né, fotográfico, Fujifilm, mas sei lá, interessante. Fugir, né? Não sei se você chegou a falar, mas será que tem a ver com fugir também? Fuga? Alguma coisa assim? Não sei. Mas achei bem legal. Não conhecia. Esse é João Antônio Ferreira Filho, é isso? O escritor? Que eu pus no Google Não. agora. Deixa eu ver, outro? Mas eu acho. Não, eu acho que ele é conhecido só. Isso, é esse mesmo, João Antônio Ferreira Filho. Ele, na verdade, era escritor de jornal, né? Ele escrevia bastante crônica, lá acho que foi conhecido depois como um contista de jornal, alguma coisa assim. Eu sei que ele fundou alguma espécie de tipo de conto lá, que eu não me recordo agora, mas acho que tem a ver com a escrita do jornal, assim. E ele falava bastante do cotidiano, né? Essa era a grande pegada dele, falar do cotidiano, e acho que por isso que partiu também dessa vivência jornalística dele como cronista, bastante, né? A escrita dele, né? E sobre o rolê lá do filme, eu que tô falando aqui, nem sei se tem alguma coisa aqui. Agora que o Luiz falou, me lembrei do filme. Mas alguém quer falar? Ele trabalhava em algum laboratório de fotografia, pelo que entendi, era isso? Tinha um lance com o O laboratório? personagem? É. Isso. Então eu pensei. O personagem foi acabando trabalhando com. É que o nome é fugir. Eu não sei se esse fugir é algum tipo de diminutivo. Não sei. Mas é interessante essa correlação com a fotografia e, pelo que eu entendi,
vai trabalhar num laboratório. Gente, eu acho que talvez não tenha essa referência, porque em japonês seria Fujie, tipo, a pronúncia. Então, não sei, fica um pouquinho afastado, talvez. A gente estava fazendo uma livre associação aqui com falso cognato, que no final não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas talvez tenha, assim, é só minha teoria, porque, tipo, no japonês é diferente, mas no japonês abrasileirado acho que fica Fuji, né? Então, sim, faz sentido. Fuji. E o nome da personagem é Fuji, tem um E no final, né? E, tipo, no japonês a última letra é bem pronunciada, em geral. Uma coisa que eu gosto bastante nos... Não, pode falar, Luiz, pode falar. Eu conheço... Não, é que eu conheço nome Mitie, por exemplo, né? É a mesma coisa, né? Fujie, Mitie, deve ser... Enfim, já tive uma sogra e uma professora com esse nome. Não era a mesma. Uma coisa que eu gosto muito nos contos do João Antônio é que o universo dos contos dele é muito masculino. Não sei, para mim, eu acho isso um pouco interessante, porque eu não sei, eu não vivo acho que num universo tão masculino assim. Eu também não leio muitos livros de um universo muito masculino. Acho que o meu universo é muito feminino, e isso se reflete também nas minhas leituras. E daí eu acho muito interessante esse mergulho nesse universo masculino da São Paulo dos anos 60, no meio de um monte de pessoas que eram vistas como vagabundos lá da época, as pessoas do bilhar, os invertidos, que era uma maneira como ele chamava os homossexuais, os ladrões, as pessoas que praticavam pequenos furtos, os maconheiros, que, nossa, isso é uma coisa que eu estava achando muito engraçado, porque, tipo, nos livros dele sempre tem, nos contos dele, não, nesse daí da Fugia não tem, mas nos contos dele ele fala muito sobre maconheiros. Eu sempre achei isso muito, muito estranho, porque, tipo, eu imagino que talvez a gente nem tanto, mas pessoas mais conservadoras, nossos pais, eles sempre tiveram uma imagem muito negativa acerca da maconha, quase tipo uma pessoa que fuma maconha é quase uma pessoa que fuma crack. E daí parece que isso fazia bastante sentido na São Paulo dos anos 60, porque tipo, parece que uma pessoa que começava a fumar maconha nessa época ficava completamente louca. Era aquela pessoa que, tipo, nossa, começou a fumar maconha, foi morar na rua, começou a fumar maconha, começou a roubar pessoas, sabe? Tipo, é muito estranho essa visão um pouco mais... Essa visão dos anos 60 de pessoas mais simples, dessa realidade de São Paulo. Esse conto da Fuji é um dos meus favoritos dele. Ele destoa, esse conto ele destoa um pouco das outras narrativas do Malagueta, Peruzzi e Bacanaço, porque ele não fala tanto dessa coisa das ruas, essa coisa mais pesada, mais crua. Ele é um conto de amor, né? É um conto mais leve nesse sentido, né? Não tem nenhuma criança de rua abandonada ou gente mendigando por aí, e policiais conversando coisas corruptas com outras pessoas. É um conto bem mais suave do João Antônio, é um dos meus favoritos também. Érica, você ia falar, Érica? Então, desculpa. Eu ia falar do que me chamou a atenção no conto. Eu acho que o momento da virada, né? Que pega... assim, se você for pensar, seria uma parte importante, muito importante, essa relação que ele desenvolve com a esposa do amigo, né? E, entretanto, sei lá, 2/3 do conto você está acreditando ali que ele vai detestar a mulher, né? Ele começa falando que ele odeia ela, e aí, de repente, ele, nossa, tá ali amando e só pensa nos peitos dela, tá assim, e muito próximo de onde ele fala mal. Aí eu achei interessante, assim, esse ponto de virada. Não dava para imaginar que isso ia acontecer. Gostei. E dentro disso, uma coisa que eu gostei também é a perspectiva, né? Na verdade, a perspectiva que a gente tem de que ela foi se insinuar e de que blá, 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 é a perspectiva do personagem. Como ela viu essa cena, não sabemos. Então, tipo, é a parte que fica oculta e que a gente só pode imaginar como é que foi, né? E a gente tá vendo da perspectiva dele.
meio, claro que comparação é diferente, mas assim, meio Bentinho e Capitu, né? Tipo, não sabe exatamente o que aconteceu. Você acha que é desse jeito que ele tá contando, mas pode ser de alguma outra forma diferente, pode ser. Que dá um pouco, né, uma vibe que ele tá meio que tirando dele da reta, assim, né, um pouco nessa sedução, que é tipo, nossa, ela vem, se insinua, nossa, bilhetes, não sei o quê, e ele lá só inocente ali, vítima da mulher que chega pra cima dele com tudo. Mas dá pra ver também quando ele começa a descrever, assim, que ele adora o amigo dele, que não sei o quê, que ele se sente super culpado, né, por tudo isso, então é uma construção que faz sentido, apesar de que, sei lá, quando ele falou que era dos anos 60 o conto, para mim fez um pouco de sentido também, porque eu tava com uma vibe meio anacrônica, assim, de ficar tipo, cara, esse retrato da mulher sedutora, misteriosa, indo para cima do cara, que tadinho, não quer pegar a mulher do amigo, coitado dele. Hoje em dia bate um pouquinho errado, assim, mas acho que é uma coisa meio anacrônica mesmo, assim, de você olhar com olhos de hoje um negócio que é de várias décadas atrás, de uma perspectiva muito específica e muito forte, né? Não, isso que você mencionou, Ana, isso é justamente por isso que também eu acabei falando até aquela coisa lá relativa à maconha, porque eu fiquei tipo, sabe, tipo, quando você toma um conhecimento de quando que o conto foi escrito, em que momento, a partir de qual classe social, o que estava acontecendo na época, todas essas coisas passam a fazer um pouco mais de sentido, solta um pouco daquele estranhismo e você só mergulha um pouco mais fundo e vê uma beleza muito grande nisso. E, Olivia, você tinha comentado isso, tipo, que a gente só tem meio que a perspectiva do narrador, do conto, a gente não tem a perspectiva da Fougier, no caso, mas eu tinha lido um negócio um tempo atrás, eu sinceramente não sei exatamente como era, mas muito resumidamente, uma narrativa, ela é somente aquilo que está na narrativa. Aquilo que foge da narrativa não existe, não diz respeito àquela coisa. Então, tipo, se fosse ter um conto sobre o que se passa na cabeça da Fougier, seria tipo um outro conto, totalmente diferente. Seria uma narrativa à parte. Não seria uma coisa a partir dessa. Seria quase como tipo um spin-off, sabe? Tipo, o conto da Fougier é a opinião desse sujeito, com os pensamentos dele, com todas as coisas lá dele, tipo, ai meu Deus, eu não posso com essa mulher, mas olha o que ela vem fazer comigo e tudo mais. E é tipo. E é isso, essa é a realidade do conto, não há nada além dela, é somente isso. Mas seria até interessante explorar, tipo, fazer uma outra narrativa à parte com esses personagens a mais. Tipo, o que será que poderia estar passando na cabeça do Pochitaro? O que será que poderia estar passando na cabeça do pai dele, que, sabe, tá empregando esse cara que não é um japonês, que surge do nada, ou mesmo da Fougier, sabe? É muita coisa a ser explorada. Mas Na verdade, eu não acho que tem que ser explorado. Eu acho total que, na verdade, tipo, o conto tem que ser do jeitinho que tá mesmo, total. É que eu acho que o ponto do conto é exatamente isso. É tipo, ele ser o cara que não, imagina, eu nunca quis. Não, ela que chegou. Eu acho que esse é uma sacada do conto. Que é a gente não saber a versão dela é a sacada do conto, porque talvez a versão dela fosse não. Tipo, eu tava na minha e ele que chegou, entendeu? Então a sacada do conto para mim é não saber a versão dele, a versão dela. É tipo uma das coisas assim, o conto tem que estar do jeitinho que tá, porque esse é um dos pontos do conto. Até, inclusive, como mulher lendo o conto, como a Ana Cecília falou, eu como mulher tava tipo, conta mais. Então, acho que esse é o ponto do negócio, é você ver a perspectiva de uma perspectiva que talvez eu não acredite no narrador. É a realidade dele, mas eu posso olhar para esse narrador e pensar, não, isso. sim, claro, com certeza, Embaixo, sim. Né? E que é isso que faz o conto ficar interessante também, é você poder olhar e pensar, você ter a sua visão, né? Não gosto desse narrador, ou gosto desse narrador, ou esse narrador faz sentido nessa vida, ou não, né? Enfim. É uma coisa que eu pensei, um pensamento que eu tive durante o conto também, cheguei a cogitar alguma atração amorosa entre os amigos, mas também cheguei a pensar que de repente ele não
não, de repente ele não está apaixonado por ela. Na verdade, ele, de repente ele queria ser o próprio Toshitaro, né? De repente ele tem uma inveja do amigo. Sei lá, ele se identificou muito com essa cultura, né, japonesa, enfim. E eu não lembro do começo do conto, se conta alguma coisa da origem dele, do que ele é, enfim, do que ele faz. Mas, sei lá, ficou uma coisa assim dele querer se apropriar, de repente, sabe? Tudo que o cara é, ele acaba querendo ser, talvez. Sei lá, uma coisa que eu pensei. Só. Assim, esse negócio de ele querer ser, eu fiquei pensando muito que quando o João Antônio coloca lá na primeira, acho que linha, né, o que ele traz primeiro é que ele marca que o menino era um menino do bairro da Penha. Eu acho que esse deslocamento que ele faz para a cidade para chegar até o centro, isso não é à toa, assim, na narrativa dele, assim, não é uma coisa qualquer, né? Eu acho que ele justamente faz isso, se a gente pensar, né? Hoje a gente ainda pensa a Zona Leste como um bairro, né, um lugar um pouco mais distante do centro. Naquela época de 63, aonde que era, como que era localizada a Penha, o que era a Penha? Eu acho que esse deslocamento é quase outra, quando ele fala que o pai também é promovido lá no Correio e consegue comprar um apartamento na Liberdade. Eu acho que isso é muito um deslocamento de classe social aí, sabe? Ele está conseguindo se deslocar para morar no centro de São Paulo, agora no apartamento próprio. Eu fiquei com isso na cabeça também, assim, de que isso não foi à toa. E também, eu acho que dá uma impressão lá no começo de que ele poderia estar apaixonado pelo amigo, né? Porque a veneração pelo amigo é tão grande, essa questão. Na verdade, a narrativa é isso, né? O universo dele enquanto amigo daquela pessoa, né? E mais uma vez, ele vai falando que a vida dele foi se fazendo ao redor do amigo, né? É dispensar essa possibilidade também. É que eu tive o mesmo raciocínio que o Luiz no começo do texto, mas depois, exatamente por ser essa visão dele, eu fiquei pensando, cara, o conto inteiro, na verdade, era preparando já para contar que ele traiu. Porque, na verdade, por isso que ele fala do amigo de uma maneira tão admirada, e por isso que ele fala, tipo, como se não, eu tava lá pelo meu amigo, não por ela. Então, pra mim, tipo, eu também achei que podia ter uma coisa entre eles no começo, mas depois eu pensei, gente, caí que nem um patinho, sabe? Porque, na verdade, sempre foi pra eu comprar de que ele tava muito, que ele era muito amigo daquele cara, quando, na verdade, tipo, não. Ele só queria tentar me convencer de que ele não era culpado, como ele mesmo coloca no final, né? É isso que eu pensei. Então, a intenção de trazer o conto mesmo era hoje a gente se debruçar um pouco mais, assim, na leitura do conto e fazendo essas percepções de tudo que a gente conseguiu apresentar sobre a estrutura da narrativa, né? Agora, a gente vai passar por um exercício. A Pri voltou, gente? Ela que voltei, Thelma, estou aqui. Você conduz? Sim, a parte sim. Que daí a gente vai agora para a parte da escrita. Oi, gente, boa noite. A gente agora vai entrar nessa outra parte, né, da oficina. Então, eu pensei em algumas coisas para ajudar a gente a começar a escrever aí. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Vocês veem? Conseguem ver? Sim. Bom, nas minhas experiências enquanto para escrever e tal, eu quis trazer essa coisa da premissa para vocês, porque eu acho que é um ponto de partida muito legal, assim. A premissa, ela ajuda a gente a basear o nosso conto. Ela é como se fosse sabe a fundação da casa que você tem que fazer antes de levantar a casa?
ela é mais ou menos assim. Então, eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre e, quem sabe, ajudar vocês a começar a escrever o conto de vocês. O La José Gris, nesse livro, que é basicamente a arte da escrita dramática, né, em português, ele diz o seguinte: premissa. Uma proposição antecedente, suposta ou provada, uma base de argumento. Uma proposição declarada ou assumida como leva a uma conclusão. Outros, especialmente os do teatro, tiveram diferentes palavras para a mesma coisa. Tema, tese, ideia de raiz, ideia central, objetivo, força motriz, assunto, finalidade, planta baixa, emoção principal. Então, aqui a gente já tira uma ideia de que a premissa ela é isso, né? A planta baixa. Eu gosto muito desse termo, né, da arquitetura, para falar de premissa, porque é como se ela fosse realmente a base de tudo que vocês vão levantar em cima dela, assim. Para resumir não, né? Tentar explicar melhor o texto do autor que eu falei anteriormente, eu montei esses pontinhos aqui para a gente conversar. Primeiro, a premissa é o que baseia o seu conto, a sua narrativa. Aonde quer que você vá, ela está presente. Então, por onde quer que você ande pelo conto, a premissa, ela está lá. Né? Ela passa por todo o conto, passa por toda a narrativa. Né? Aqui eu especifiquei pro conto, né? Mas ela passa por toda a narrativa. Caso você se sinta perdido, você tem para onde voltar. É só lembrar-se da sua ideia base. Qual é a história que eu quero contar? Então, normalmente, a premissa ela é uma linha. Você escreve uma linha só. É só uma linha. E ela contém a base a história que você quer contar, sabe? Então, a gente vai preparar uns exemplos para vocês, mas é basicamente isso. Ela é a história que a gente está contando, assim. É a base, né? Então, ela serve para nortear o que você escreve, né? E ela não é uma coisa imóvel, estática, ela não está escrita no bronze, que não pode mais mudar, né? Ela também se movimenta, ela também pode mudar, mas a história também muda, né? Se a base da história muda, a história também muda. E isso não é uma coisa ruim, tá, gente? Não é uma coisa ruim a sua história se mudar durante o processo de escrita, porque escrever é reescrever todo o tempo, então é isso. Não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim. Não vejam isso como uma coisa ruim, porque se vocês verem a premissa como uma coisa estática, isso vai limitar vocês, né? Vai limitar a escrita, vai limitar a forma como o texto corre também, né? Às vezes a gente tem que deixar o texto correr pelas nossas mãos também, né? É saudável. Então é bom que vocês tenham uma premissa boa, mas saibam que se vocês precisarem mudar a premissa, ela pode ser mudada e não tem problema nenhum nisso, tá? E eu acho que é uma coisa que eu sempre tento fazer também, que é escolher uma premissa sobre a qual eu tenha domínio, né? A gente não pode escrever sobre... Eu dei um exemplo bem torto, assim, mas é basicamente isso. A gente não pode escrever sobre antissemitismo sem fazer uma pesquisa antes, assim, né? Então, quanto mais domínio você tem sobre sua premissa, melhor mais você consegue escrever, sabe? A escrita, ela flui, sabe? Ela não tem aquele negócio travado, assim. Isso aqui foram exemplos que a gente fez em coletivo, sobre os contos que a gente apresentou, alguns dos contos que a gente apresentou para vocês. A gente preparou a gente fez a leitura e preparou essas premissas aqui. Isso não quer dizer que essa é a premissa do conto,
tá? Foi a gente que fez esse exercício a partir dos textos, né? É o movimento contrário do que vocês vão fazer depois, né? Que é fazer uma premissa para então partir do conto. A gente partiu do conto para tirar a premissa, tá bom? Do baile do judeu surgiu essa aqui. Nas noites da Amazônia é possível qualquer tipo de encantamento, né? Então a gente lendo o conto do Inglês de Souza, essa premissa quem tirou fui eu. Gente, desculpa o barulho aqui atrás, é que eu tenho um cachorro que tá meio inquieto aqui. Foi eu que tirei essa premissa, assim, e o que eu percebi é que mesmo durante a festa, por exemplo, né, que ainda não tinha surgido o Boto, nem nada, a gente não sabia que era o Boto e tudo, o narrador, ele parecia encantado com a festa, encantado com a moça, encantado com as coisas que estavam acontecendo, né? Então, tanto o encantamento mágico de se transformar em Boto, quanto o encantamento da vida, ele é possível nas noites da Amazônia. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei, assim, é uma coisa que passa por todo o conto, né? O Bebê de Tarlatona Rosa, do João do Rio, que a gente leu semana passada, que a gente ouviu, né? A gente não ouviu, não leu. A premissa que a gente tirou foi: o carnaval também pode ser a festa do horror. Isso é uma premissa que a gente consegue perceber que também passa por todo o conto, né? Ele também pode ser a festa do horror. E a Doca, da Conceição Evaristo, a gente tirou essa porque o homem decide suicidar-se dentro de um trem. É uma pergunta que também perpassa por todo o conto. E do Peru de Natal, do Mário de Andrade, é possível romper tradições. Essa é a base do conto. Assim. Você rompe as tradições de família, de quando o pai já não está, né? O pai em si é uma tradição, né? Então é possível romper essas tradições que o pai traz também. Foi uma premissa que a gente tirou.